Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui quem fala é Renato. Bom, gente, esse seria um vídeo onde eu anunciaria a gravação do segundo episódio do quadro Histórias de Sucesso. Esse quadro Histórias de Sucesso, ele é um quadro no meu canal do YouTube, que é onde eu chamo clientes, parceiros, amigos para um bate-papo, porque são pessoas que um dia decidiram empreender e que hoje vivem do seu empreendimento. Bom, mas infelizmente mesmo, não pôde ser gravado. A gravação ia ser no dia 20 de dezembro e infelizmente não pôde por motivos de força maior. Foi um equipamento do Estúdio Betel que acabou queimando, né? E é um equipamento nada barato e infelizmente inviabilizou e foi cancelada a gravação do segundo episódio. Confesso a vocês que realmente eu fiquei muito chateado não com pessoas, mas com a situação em si, porque para marcar esse segundo episódio já estava mais ou menos ali quase 3 meses agendado para a gravação desse segundo episódio, já com o convidado também estava muito a fim de gravar esse podcast e infelizmente não foi possível. Bom, e eu posso compartilhar com vocês assim que antigamente eu pensava que gravar um podcast era simples, era simplesmente você colocar uma mesa, colocar dois microfones, né, e colocar um celular para gravar e tal, e na verdade não é assim que é feito. Existe todo um aparato de equipamentos, de programas que estão por trás para a gravação de um podcast. E a gravação do podcast História de Sucesso, da maneira como eu quero que aconteça, ela precisa de três fatores, né? De três fatores acontecerem e eles estarem acontecendo ao mesmo tempo. E aqui eu quero compartilhar com vocês quais são esses fatores que, se um deles não tiver, né, alinhado, o podcast não acontece. Então vamos lá. O primeiro fator para que o podcast História de Sucesso possa ser gravado é a disponibilidade do convidado, é a disponibilidade do entrevistado, porque ele no caso, vai ser o protagonista daquele episódio. Ele é quem vai praticamente falar a maior parte do tempo daquele episódio. Então, muitas pessoas às vezes até aceitam um convite, mas alguns dias antes ou uma semana antes, essas pessoas acabam cancelando a gravação pelo fato de às vezes terem um certo tipo de receio de estar diante de uma câmera, de microfone, de falar e tal, e não saber como falar. Bom, isso realmente acontece. Então, eu antes de conseguir esse convidado do segundo episódio, eu falei com diversas pessoas e elas foram dando ok, 2 dias depois ou 3 dias depois foram cancelando. Então, o fator disponibilidade do convidado realmente ele é o principal. O segundo fator que eu digo que também sem ele não pode acontecer a gravação do podcast seria a disponibilidade da equipe técnica, do pessoal do estúdio Betel, né? O do estúdio também está disponível para gravação, que é um estúdio onde são feitas gravações de música, enfim, e o estúdio ele precisa estar disponível. E nem sempre o estúdio também estava disponível. Isso faz com que a gravação ela tenha que ser atrasada, enfim, esse tipo de coisa. E principalmente o motivo de não gravar o segundo episódio foi a queima de um equipamento que não foi nada barato, né? Então, enfim, sem a gravação, sem o estúdio, não é possível ter gravação. E o terceiro fator que é necessário para que o podcast aconteça é a disponibilidade do host, no caso a minha disponibilidade. Porém, se eu não estiver disponível, também não tem como gravar, porque eu que elaboro as perguntas, eu que conduzo a gravação do podcast. Então, se eu não estiver disponível, o podcast também não acontece. E esse podcast, gente, não é um podcast onde tem patrocínio, onde as pessoas recebem nada, não. Simplesmente o convidado, o pessoal do estúdio e eu combinamos uma tarde, ou uma noite, ou uma manhã para conversar, para bater um papo. Ninguém recebe nada, simplesmente disponibilizamos o nosso tempo para gravar esse podcast. Então, aí que acaba sendo também um ponto importante. Só que como eu falei para vocês que realmente eu fiquei muito chateado, muito triste com a situação, e eu como empreendedor eu tenho que ter alternativas, né? Eu não posso ficar me lamentando por conta disso. Então, uma coisa que eu aprendi algum tempo atrás foi algo relacionado a focar naquilo que nós temos controle.
Todo empreendedor precisa focar no que ele tem controle. Bom, nessa questão do podcast, da gravação do podcast, que é um investimento que de fato eu estou fazendo, eu tenho que focar no que eu tenho controle. Por exemplo, o fator convidado não tem como ter controle sobre ele, porque ele não vai receber nada por isso, simplesmente ele vai doar o seu tempo para participar. O fator estúdio também tem que ter a disponibilidade do estúdio ou da equipe, porque se não tiver equipe também não funciona a gravação. Então é algo que não está no meu controle. A única coisa que está no meu controle, o único fator é a minha disponibilidade. Isso sim eu tenho controle sobre isso. Então, por hora, o podcast ele está cancelado realmente, né? A gravação ia acontecer ali no dia 20 de dezembro. E só que eu tomei uma atitude, por hora está cancelado, né? Não tem uma próxima previsão de gravação, mas eu decidi focar naquilo que eu tenho controle. Então, o que eu decidi fazer, gente? Compartilhando com vocês. Eu vou montar um estúdio para gravação de podcast. Simples, mas pelo menos da maneira como eu espero que seja realmente aqui na minha casa. Bom, para isso eu vou precisar fazer um pequeno investimento, obviamente, no local, comprar alguns equipamentos, obviamente que não tenho, né, para gravação. Não vai ser um estúdio como o Estúdio Betel, que é um estúdio completo, vai ser um estúdio bem simples, mas que seja possível a facilidade de agendamento. Porque, por exemplo, eu não tenho controle sobre o fator convidado, mas se eu tirar o segundo fator, que é o estúdio, e o estúdio praticamente vir para minha mão, vir para o meu controle, aí fica só o fator convidado, praticamente, certo? Então, é muito melhor eu diminuir os fatores, deixando apenas 2 fatores, para que eu consiga gravar o podcast e que eu consiga entregar para vocês que estão vendo esse vídeo agora, histórias reais de pessoas reais, simples, assim como eu e você, que um dia decidiram empreender e que hoje vivem do seu empreendimento. E a minha missão realmente com esse canal é levar assuntos sobre empreendedorismo e principalmente histórias reais, pessoas que eu conheço, para um bate-papo, para ela compartilhar com você. Esse que é o foco. Infelizmente, não pôde ser gravado, né, mais uma vez falando, e a previsão, eu fazendo uma previsão de quando é que esse estúdio ele vai ser aberto, esse estúdio que eu vou montar, somente por volta de abril ou maio de 2026. Isso é devido ao meu tempo no início do ano estar muito apertado com o lançamento de 2 produtos digitais e também com a questão da reforma tributária, que é algo que eu estou envolvido em desenvolvimento de sistemas relacionados a isso. Bem, enfim, isso é assunto para outro vídeo que eu vou compartilhar com vocês aí nos próximos dias, mas eu só queria mesmo falar isso a respeito da não gravação do segundo episódio, pelo motivo também de algumas pessoas me perguntarem, porque eu fiz a divulgação, olha, eu vou gravar no dia 20 e tal, e aí pessoas vieram me perguntar, e aí, conseguiu gravar? Quando é que vai ser o episódio? Enfim, então é isso, e fique com Deus e até a próxima.